pastores o tempo todo. Mas daqui a pouco eu passo para eles, para o pastor Theo. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 23. Salmo 23. Seguramente esse é um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Salmo 23, João 3,16. São textos que até mesmo aqueles que não professam a fé cristã, muitos deles o sabem de cor. Vamos ficar de pé para ler essa beleza de texto das Escrituras, irmãos. Vamos ler todos juntos. Todos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Antes de você sentar, dê um abraço no seu irmão, saúde seu irmão, e diga esse primeiro verso para ele: o Senhor é o nosso pastor. Nesse ano de 2017, Ele é e continuará sendo o nosso pastor. Eu quero separar, irmãos, para nós olharmos bem apenas o verso 4 desse salmo maravilhoso, Salmo 23. O salmo do pastor, o salmo das ovelhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A Bíblia é um livro maravilhoso. Na Bíblia nós podemos nos ver. A Bíblia é como um espelho. Podemos nos ver perfeitamente como nós somos. E é o Espírito Santo quem nos ajuda a olhar para a Bíblia e contemplar nela a nossa própria imagem. Mas não é só isso que a Bíblia nos mostra.
Sobretudo, a Bíblia nos mostra, nos revela, descreve de uma maneira viva, de uma maneira inconfundível, de uma maneira incomparável, quem é Deus, o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, o autor deste livro das Escrituras. Nós não aproveitamos bem a Bíblia se nós lermos a Bíblia somente procurando coisas que cuidem do nosso prazer, do nosso benefício. Sabe, aquilo que a gente já teve, já foi muito usado, agora ela vem diferente. Caixinha de promessa, só para eu descobrir quais são as minhas coisas boas que a Bíblia me diz. Ou hoje é diferente, hoje eu aperto aqui toda manhã uma certa Bíblia, eu tenho várias Bíblias nesses aparelhinhos, mas tem uma que toda manhã, de um modo especial, eu aperto ali para ver assim, qual é o texto bíblico que eles destacaram para a leitura de hoje. Aí aparece um versículo. Então eu acordo, eu não quero ver o jornal, eu não quero ver nem o e-mail, eu não quero ver mensagem de WhatsApp, que na maioria das vezes eu detesto olhar, a não sei que seja coisa do nosso interesse comum, do nosso trabalho, das nossas relações bem próximas, aquelas genéricas têm sido uma tortura. Mas eu quero primeiro ver qual é o versículo. E esse ano, de uma maneira especial, nós vamos poder acordar, se não recebeu, você vai receber daqui a pouco, o nosso plano de leitura da Bíblia. Em um ano nós vamos ler a Bíblia toda juntos. Toda vez que eu pegar esse microfone aqui, eu vou querer lembrar a leitura da Bíblia. Estamos lendo a Bíblia. Na reunião de terça-feira de oração, possivelmente eu vou falar sobre o texto daquele dia, para a gente estar sempre caminhando juntos, todos juntos. Então a Bíblia é esse livro maravilhoso, que nos mostra quem nós somos, nos faz ver muitas coisas preciosas que nós recebemos pela palavra de Deus, mas acima de tudo, ela revela quem é Deus. E na maioria dos textos, é isso que vem revelado, falando sobre Deus, o Deus da nossa fé, o Deus que nos anima, o Deus que nos acode, o Deus que nos criou, o Deus que fala conosco, o Deus que nos ensina o caminho, o Senhor que é o nosso pastor, cujo bordão, a vara do pastor, que conduz o rebanho para que não se desvie, ou o cajado que nos pega de volta quando escorregamos fora do caminho, está sempre a nos conduzir, a nos acompanhar. Quem é o nosso Deus? Como é o nosso Deus? Esse versículo aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Para mim, o ponto mais forte desse versículo é, porque tu estás comigo. Senão, tudo poderia perder o seu valor, o seu significado. As águas tranquilas, os pastos verdejantes, a mesa posta diante dos inimigos, se tudo fosse construído de modo que, pelas minhas forças, eu não tenho condição de manter, como as coisas da vida de um modo geral, tudo que nós temos no mundo material é volátil, pode estar fora da nossa mão, podemos perder o contato, podemos perder a possibilidade disso possuir, quer sejam as coisas materiais, seja saúde, seja o que for. Por nós mesmos, nós não temos condição de manter absolutamente nada, nada. Por isso que as notícias constantes que vão chegando deixam o nosso coração tão abalado, porque o foco da nossa vida está muito naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso deter, naquilo que eu posso manter, nessas coisas, e nós podemos perder a grandiosidade de viver da palavra, tal como Jesus disse, quando o inimigo o tentou, como tenta a gente todos os dias, e Jesus o desmascarou, quando com fome no deserto, ele disse, manda
uma palavra tua, essas pedras se transformarem em pão, porque se tu és o Filho de Deus, tentando lançar dúvida no coração do nosso Salvador, do Senhor da glória, o Senhor dará ordem e essas pedras se transformarão em pão. Ele que seguia Jesus o tempo todo, viu Jesus multiplicar pães e peixes, Jesus ressuscitar mortos, Jesus fazia tudo, mas ele queria tomar conta da vida de Jesus, desviar o Senhor da vontade do Pai, do seu propósito eterno. Então Jesus o desmascarou e disse como nós devemos ver as coisas de Deus, como nós devemos olhar para Deus. Jesus disse, não negando que era verdade que ele podia fazer aquilo, mas ele disse que aquilo não era a coisa mais importante. O mais importante é saber que nem só de pão material viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus inclui o pão material e a eternidade para a nossa vida. Quando nós focamos só no que é material, nós perdemos o sentido da eternidade e a nossa vida empobrece e nós sofremos. Então nós vemos aqui nesse versículo qual é mesmo a razão pela qual o salmista passa tanta segurança e professa tanta confiança. Nós podemos aprender isso de uma maneira, eu acho que é especial. Foi para mim e vai ser para vocês também, meus irmãos queridos. Não é, como volto a repetir, muitas vezes se torna a expectativa uma esperança com E minúsculo, quase que obsessiva da nossa parte, que as circunstâncias mudem. Não era essa a expectativa ou a alegria do salmista, ou que a gente possa viver uma vida sem complicações. Sabe como a gente fala? Talvez você já falasse, se eu tivesse dinheiro eu mudava do Brasil, eu ia para a Suíça, eu ia para a Noruega, esses países que a gente ouve falar que violência zero, necessidade zero, trânsito ótimo, tudo organizado, tudo funciona bem, uma vida sem transtornos, uma vida sem preocupação, ou lugares onde a rede da saúde pública funciona tão bem, todo mundo tem tudo o que precisa, e a gente pensa em viver uma vida sem dores, sem perigos, nem dificuldades. Não era essa a expectativa ou o foco do salmista ao pronunciar essas palavras benditas. Pelo contrário, o salmista se dá conta, ao pronunciar essas palavras, que existe a possibilidade de que venha a passar pelo vale da sombra da morte. Mas ele tinha uma alegria imorredoura dentro do seu coração. Por isso, a firmeza de sua postura frente a esse panorama. A convicção de que o Senhor estará com ele, mesmo nas piores situações, porque tenha que passar nesta vida de graves situações, como todos, sem distinção, passam. Os ricos e os pobres, os bonitos e os feios, os baixos e os altos, os gordos e os magros, todos passam por dificuldades, por momentos chamados de piores, que ganham em cada um de nós a dimensão proporcional ao que nós somos. Nós nunca podemos comparar a nossa dor, ou o que nós imaginamos que o outro está sentindo, com o nosso padrão. Porque nós vemos, às vezes, uma pessoa chegar ao extremo do desespero, às vezes até a dar cabo da sua vida, por alguma coisa que nós lamentamos e dizemos, por quê? Por tão pouco, por uma coisa tão simples. É porque as coisas piores da vida, para mim, não são as coisas piores da vida para você. Ou mesmo que nós tenhamos um acervo na nossa memória de coisas piores, elas não são ainda as piores que poderiam ser comparadas com o pior que ainda vem a acontecer, porque nós estamos aqui no mundo em que tereis aflições, dores e sofrimentos, disse o Senhor Jesus.
Não sei se vocês, meus irmãos queridos, verificaram, né, qual é a grande beleza desse texto, quando ele faz a afirmação: não temerei mal nenhum, e aqui está o destaque: porque tu estás comigo. Não sei quantas vezes vocês já puderam ter a curiosidade de correr as páginas da Bíblia para contar ou verificar exatamente na construção dessa frase: porque estou contigo, porque estarei contigo, porque estarei ao teu lado, porque minha mão estará estendida sobre ti, porque com minhas mãos eu te recolherei, te atrairei com cordas de amor. Essa presença bendita do nosso Deus, falando isso ao nosso coração. Por isso que eu digo que a Bíblia não é só um espelho para eu ver quem eu sou, mas é sobretudo um facho de luz mais forte do que o sol que brilha sobre a terra, para iluminar esta verdade. Deus vive conosco, Ele enche a nossa vida, Ele está conosco, esteve conosco durante esse ano de 2016, tão mal comentados pelas crônicas dos escritores, dos jornalistas, os programas de televisão. Eu estava procurando essa semana na internet, queria achar assim um site assim, notícias maravilhosas, coisas que ninguém falou. Aí eu descobri que tem um site só boas notícias. Sabe, tipo assim, qual é o país do mundo mais generoso, onde as pessoas são mais generosas? Fiquei curioso, fui dar uma olhadinha. O Brasil está em 34º lugar, está muito longe, né, do primeiro. Mianmar é o país mais generoso. Aí eu falei, mas por quê? O porquê deles dá uma tristeza no coração. Porque a religião, ou a filosofia, nem sei se budismo é considerado uma religião, uma filosofia, seja lá o que for, faz parte do misticismo, da crença ou da crendice das pessoas, porque são budistas em sua maioria, e eles então são generosos e bondosos, porque isso é determinante para a sua reencarnação. Eles esperam reencarnar. Fazem isso, né, uma espécie de barganha com não sei quem, com Buda não é, porque Buda não faz mais nada por ninguém, a não ser o que disse que foi ele quem deixou escrito. E assim vários outros países. O segundo lugar, se não estou esquecido aqui, são os Estados Unidos. Marcas da palavra, da Bíblia. Pessoas que se importam com os outros, que alimentam instituições sociais, etc, etc, etc. Eu fiquei pensando, por que os budistas roubam uma coisa que, por valor, deveria ser nossa, dos crentes em Cristo Jesus, dos cristãos? Mas nós queremos viver muito isso, não é, pastor Theo, ainda aqui, para aprendermos a resgatar o nosso coração. Nós não queremos ficar com o Brasil em 34º lugar. Nós queremos estar com os cidadãos do reino de Deus espalhados em toda a face da terra, bondosos, generosos, preocupados, porque essa é a nossa natureza nova. Foi para isso que Jesus nos fez. Não precisamos de mais nada, já recebemos tudo, a salvação e um novo coração para pensar desta maneira. Porque Ele está comigo, porque Ele está com você. Todas as passagens bíblicas onde nós encontramos esta verdade, Deus falando, porque eu estou contigo, cada uma dessas passagens descreve o estado de insegurança, sentimento de inadequação, uma situação que infundia temor no protagonista, naquele a respeito de quem o texto está mencionando, diante dos acontecimentos da vida. Querem ver, irmãos? Só para a gente lembrar de alguns. Jacó estava indo embora de casa, mandado por sua mãe e por seu pai, porque criou-se uma situação de inconvivência no seio da família, entre ele
e o seu irmão. Seu irmão o jurou de morte. A história, numa frase, vocês devem lembrar. O filho mais velho era Esaú, portanto, com direito às bênçãos do primogênito. Jacó, que era gêmeo, mas nasceu segundos depois, fez lá uma manobra, juntamente com sua mãe o ajudando, e ele recebeu a bênção no lugar do outro. O outro, muito magoado e se sentindo ultrapassado, trapaceado, resolveu se vingar do irmão e disse que queria matá-lo. Ele o jurou de morte. Então Jacó, indo para a casa dos seus parentes, degredo, voluntário para escapar da morte, Deus visitou o seu coração, como visita o meu e o seu também, e disse isso para ele. Gênesis 31, verso 3, eu estarei contigo. Deus fazendo promessas ao coração daquele Jacózinho, tão esperto, e que se meteu em tantos outros problemas, por causa dessa esperteza, de pensar que o mundo é dos mais espertos, e tentar resolver a sua vida dessa maneira. Mas Deus falou com ele, eu estarei contigo. Jacó foi o pai da nação que hoje nós conhecemos, abençoada, na Bíblia chamada de o povo escolhido de Deus, de Israel, a nação de Israel. Outro que nós vemos aqui também, num estado de inadequação, para baixo, completamente se sentindo o menor dos menores, é Moisés. Quando estava morando há 40 anos no deserto do Egito, sentiu um medo enorme em seu coração, desde o dia em que também tentou, com as suas próprias forças, descobriu que Faraó também o procurava para matá-lo. Ele foi embora. Quando Deus o chamou para que ele voltasse para resgatar o seu povo que estava na escravidão do Egito, ele não queria ir de modo algum. E Deus então fortaleceu o seu coração, dizendo, Êxodo 3,12, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Na sequência desses personagens, Josué substituiu Moisés quando ele morreu. Se sentiu apequenado diante da imensa tarefa de introduzir o povo na posse da terra que Deus havia prometido dar ao seu povo. O Senhor lhe falou então, diante da sua dúvida, do seu temor, Deus falou-lhe, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. Aí Deus disse, por quê? Porque teu Deus é contigo, porque onde quer que andares, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. O segredo da vida desses heróis da Bíblia é esta verdade imutável e maravilhosa. Quando o anjo do Senhor chamou Gideão, um jovenzinho, no tempo dos juízes, quando o povo estava sem rei, para que ele libertasse o seu povo da escravidão dos midianitas, ele se sentia um ninguém. O que o texto nos relata é isso, está em Juízes capítulo 6, verso 16, um quase nada. Ele diz que a sua família era a família menos importante de Israel, e ele era o menos importante dentro da sua família, e ele não poderia atender a tarefa para a qual Deus o estava chamando. Ele se sentia muito mal, muito incapaz, muito inadequado, mas o Senhor lhe disse, certamente, Gideão, eu estarei contigo, eu estarei contigo. Quando Deus falou com Jeremias, ainda um jovenzinho, para que ele fosse o seu porta-voz, o profeta de Deus para o povo de Israel, tão distante, num tempo meio parecido com o que nós vivemos hoje. Todo mundo vivendo como achava que deveria viver, distante de Deus, sem preocupação com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com o nome de Deus, rejeitando a Deus.
Ele então achava-se incapaz, e a opinião que ele tinha de si mesmo é que ele era pequeno e que seria inútil a tarefa de tentar proclamar a palavra de Deus ao povo. Você de vez em quando não sente isso também? Que adianta eu pregar o evangelho numa sociedade como a nossa sociedade de hoje? Pessoas que se julgam super inteligentes. Normalmente quem se julga super inteligente não é, mas é assim, a maioria de hoje, sabem tudo, não tem religião, acham que nós que estamos aqui, que coisa mais idiota que esse pessoal faz em igreja, podendo estar lá na praia, eles não têm religião, mas daqui a pouco eles estão botando rosa no mar, um barquinho com um ídolo no mar. Tem gente que às vezes vem aqui na igreja, não nessa daqui, suponho, mas em outras igrejas, depois vai pular 7 ondas, meia-noite lá, naquele negócio também. Esse ainda é religioso, mas tem outros que não são, eles não entram numa igreja e detestam cristãos, mas eles fazem isso, dão oferendas, não sabe nem para quem, ou ele não raciocina. Eu estou falando isso porque eu já fui assim, mesmo sendo filho da igreja, nasci na igreja. Não fiz essas coisas que fazem, mas eu sei que a minha cabeça era exatamente a de muita gente hoje. Eu lia muito, então achava que eu sabia muito, até que a luz da face de Deus brilhou sobre mim, e eu descobri que eu não sabia nada, absolutamente nada, e agora eu estou aprendendo ainda como convém saber, nas mãos do meu Senhor maravilhoso. Jeremias falou isso: não tenho a menor condição, e o povo não quer. Eram muitos os que estavam contra ele, o profeta, contra o Senhor, e o Senhor o lembrou: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Sabe por quê? Porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias 1,19, pode depois ver lá na sua Bíblia. Até o grande apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo se sentiu um dia atemorizado, como se diz lá na terra dos meus pais, amofinado, meio desencorajado a pregar o evangelho em Atenas. Além da dificuldade com a incredulidade do povo, ele sofreu uma grande oposição dos judeus, dos seus conterrâneos, dos seus patrícios. Por meio de uma visão de noite, o Senhor lhe disse: não temas, mas fala e não te cales. E Deus disse por que ele deveria fazer assim? Porque eu sou contigo. Atos 18, 19. Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, vejam se não é assim. Nós vivemos tempos de grande instabilidade. Vocês viram o Globo Repórter de ontem? Eu vi, não vi todo porque eu dormi no meio, mas eu vi a maior parte. Os abalos sofridos no mundo inteiro, a natureza, a economia, a violência, no mundo inteiro, uma grande instabilidade permeando todas as nações, todos os povos. A Europa, o país tão bem organizado, o país rico, os países ricos da Europa. Aqui do nosso lado, aqui na nossa própria Niterói, Rio de Janeiro, um clima crescente de violência, onde cada vez nos sentimos mais desprotegidos e vulneráveis. As reportagens eram terríveis. Em Goiânia, uma farmácia, eles mostraram, parecia mais uma jaula de leão, com os vendedores lá dentro enjaulados, ou uma cela muito bem guardada, e que só abriam para alguém entrar quando era um cliente conhecido. Fora isso, foram assaltados tantas vezes que estavam naquela condição. Tempos, em resumo, apropriados para se viver angustiado. São os tempos que nós vivemos. Quão bendito, então, é entender e recordar
esta afirmação cheia de confiança do salmista, que na verdade é uma carta do Espírito Santo para o nosso coração. Ainda que você venha a andar pelo vale da sombra da morte, não tema, o Senhor diz, porque eu estou contigo. Isso é muito maravilhoso. Só quem pode mudar esta verdade é a incredulidade que porventura tome conta do nosso coração, ou a indiferença. Se nós nos tornarmos indiferentes para com a palavra de Deus, então alguma outra coisa vai tomar conta, vai ocupar o lugar que deveria gerar dentro de nós uma certeza inabalável diante de qualquer situação. Nem a morte pode roubar de nós esta esperança bendita. Esse tempo de crise tem um valor inestimável para nós, os que desejamos cultivar uma vida de maior dependência dEle. Meu filho, ainda há pouco, falou que ele descobriu, nesse momento de sofrimento, a nossa família abalada. A Emília vinha hoje, mas pouco antes de sair disse: Jô, não tenho condição, estou me sentindo muito mal. Eu falei: fica em casa, meu amor, descanse e fica tranquila. Tempo de nós treinarmos o nosso coração e a nossa vida para vivermos dependentes do Senhor. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Eu não sei aonde eu estou no caminho da minha existência, mas eu não me deixo sucumbir por uma crise existencial, porque Deus tem o comando da minha vida. Eu estou no Brasil, Deus tem o comando desta nação. Eu estou no Rio de Janeiro, num antro de violência, Deus tem o comando dessa situação. Eu preciso crer nesta verdade, minha alma precisa se apegar ao Senhor. Nós precisamos guardar esta palavra bendita no nosso coração. Ainda que eu ande pelo vale dos assaltantes, ainda que eu vá parar dentro de uma favela por engano, eu vou até o último momento alimentar o meu coração com essa esperança, mas o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, e nada, nem a morte, pode me roubar esta verdade do coração. Nesse tempo de crise, nós descobrimos o terreno ideal para semear a verdade que fortalece a nossa fé e nos faz ser atalaias de Deus com a nossa vida, com a nossa existência, onde quer que Deus nos coloque. Que momento pode ser mais apropriado do que o momento presente para tomarmos firmemente a sua mão, como disse Moisés, diante da dificuldade do momento. Ele, porém, olhou para o Senhor e disse: se tu mesmo não fores comigo, não nos faças subir daqui. O que ele revela aqui: não me interessa, Senhor, ainda que tu me digas, vai, toda a vitória é tua, tudo o que teus olhos olhar é teu, todo inimigo está derrotado diante de ti, vai. Ele disse: mas eu não vou se tu não fores comigo. A vitória não é mais importante do que o Senhor no meu coração, a me encher a alma de alegria. Nada nesse mundo, coisa nenhuma, nenhuma disposição que alguém possa oferecer para a minha alma, para o meu coração, é mais importante do que sentir a grandeza, a beleza, a glória de ter o Senhor ao meu lado, doente ou com saúde, com sucesso ou falido, seja qual for a situação. Eu sou filho de Deus e ando com o Senhor por todos os seus caminhos, e em meus caminhos Ele estará sempre presente. Meu testemunho deverá ser sempre este. Muitas vezes não o sentimos, muitas vezes não o percebemos, nunca o vemos. Alguém já viu Deus? Nunca o vemos, mas Ele está conosco. Ele nos diz na sua palavra, e nós cremos na sua palavra. Talvez você tenha vivido muitos momentos de obscuridade, talvez você esteja vivendo agora um momento de obscuridade.
Esta é a palavra. O Senhor está com você. Às vezes nós ficamos pensando, puxa vida, tanta gente viajou, ou mesmo não tendo viajado, não veio ao nosso último culto do ano, para nós falarmos da nossa esperança e da nossa gratidão ao Senhor. Eu também posso pensar assim, até por amor, por apego aos outros. Mas não está faltando ninguém aqui hoje, daqueles que o Espírito Santo falou o coração e disse, vamos lá no culto de 8 às 9h30, na nossa igreja, nossos visitantes queridos que vieram hoje. Foi o Senhor que mandou você vir aqui, para Ele revelar ao seu coração, passar uma tinta nova no meu coração, na sua mensagem, para dizer o seguinte: nenhum momento da minha vida ou da sua vida, Deus esteve distante de você. Ele estava ao seu lado. E a coisa mais gloriosa, como filhos de Deus, como filhos do Evangelho, do Senhor do Evangelho, das boas novas, aquele que veio como um de nós, viveu entre nós, como um de nós, pagou a nossa dívida, morrendo naquela cruz, vertendo o seu sangue precioso, do Cordeiro de Deus, separado desde antes da fundação do mundo, para pagar a minha dívida e a sua dívida com o santo juiz, com o santo, 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 todo o tempo. Ele esteve e está ao nosso lado, para nos dizer que nós, que nos agradamos do seu cuidado, do seu amor, da sua misericórdia, da sua palavra, dos seus conselhos, podemos viver, ainda que estejamos dentro de uma trincheira, dentro de uma casa em Alepo, podemos dizer, mas eu sei que tu estás comigo. Deus nos reuniu hoje aqui para nós terminarmos o ano agradecendo, porque Ele esteve conosco. E para começarmos o ano 2017 dizendo, mas o Senhor está comigo, porque Ele é o meu pastor, meu coração é dele, minha vida pertence a Ele, minha vida não pertence à minha empresa, minha vida não pertence primeiramente à minha família, minha vida não pertence nem a mim mesmo, eu não vivo para satisfazer os interesses do meu coração, muitas vezes enganoso, eu vivo para satisfazer a vontade daquele que me chamou das trevas da ignorância para a sua maravilhosa luz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos dizer juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só vocês. O Senhor. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus querido, porque nós vivemos assim, mesmo quando nós não percebíamos, o Senhor esteve ao nosso lado. Por isso nós podemos cantar, Senhor, com uma alegria que não pode ser construída de outra maneira, senão cantando a Tua própria palavra que nos ensina. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui a Tua mão nos conduziu, até aqui, e assim será continuamente, até o dia em que nós abriremos os nossos olhos e contemplaremos a Tua face. Obrigado, Senhor, por tudo que passou. Obrigado, Senhor, porque o nosso presente é contigo, e o nosso futuro está nas Tuas mãos, e nós estamos nas mãos do Senhor. Nossa família, nossos queridos, nossa igreja amada, nossa cidade, nosso povo, nossa vida está nas Tuas mãos. Bendito seja o Teu nome eternamente, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém.